Fala, meus amados. Nossa, agora foi. Nossa, agora foi feio. Já diria Herbert, aquele mesmo que viu a Ana. Se as meninas do Leblon não olham mais para mim, é porque eu uso óculos, viu? Pessoal, falar um pouquinho de medidas elétricas, bem tranquilo, bem fácil, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre os equipamentos de medição na parte de elétrica, tudo bem? Nada muito específico e nada muito difícil, vocês vão perceber, tá? Pessoal, primeira coisa, o que cada equipamento mede, tá? Os três equipamentos principais, eu nem vou ficar muito aqui falando de todos eles, os três equipamentos principais de medições elétricas que a gente tem são o amperímetro para medir corrente elétrica, tá? O voltímetro para medir tensão ou diferença de potencial, beleza? E o ohmímetro para medir a sua resistência elétrica, tá? Então, esses são os três principais. Existem outros, existem diversos outros, vocês podem ver aqui. Geralmente, grande parte deles estão associados num único equipamento chamado de multímetro, tá? Então, o que acontece no multímetro? Você consegue selecionar a partir dessa chave o que você quer medir e, geralmente, a maioria dos multímetros hoje em dia tem um visor digital, você consegue visualizar essa propriedade, o valor aqui no seu visor digital, tudo bem? Pessoal, onde vende multímetro? Galera, numa gama de locais, você pode encontrar um multímetro na loja de R$ 1,99 perto da sua casa, mas você também pode encontrar no Carrefour, entendeu? Então, assim, é um equipamento bem fácil de se achar, tá? Não é complicado de achar, não. Pessoal, multímetros, eles existem ao rodo, só que a maioria deles, grande parte deles, na verdade, tem precisões diferentes, né? E aí, o que acontece? A máxima medição que o multímetro consegue fazer para cada uma dessas características é o que a gente chama de fundo de escala, tá? Então, por exemplo, se você vai comprar um multímetro e fala que o fundo de escala dele é de 10 volts, ele não vai conseguir medir uma tensão maior do que 10 volts, tudo bem? Então, essa é a ideia principal para o multímetro. Galera, no multímetro a gente tem acoplado um amperímetro, tá? Que é um instrumento que mede corrente elétrica, tá? Ele vai medir a corrente elétrica que está sendo percorrida ali naquele circuito, tá? E além do amperímetro, a gente tem um outro equipamento chamado de galvanômetro, tá? O que acontece? O galvanômetro ele é muito mais específico. Então, assim, no caso do galvanômetro, eu tenho correntes elétricas muito pequenas que conseguem ser detectadas por esse equipamento. O amperímetro comum ele não consegue detectar algumas correntes muito baixas, tá? Pessoal, a gente tem dois tipos de amperímetro, analógico e digital, tá? Hoje em dia, 90% são digitais e 90% são acoplados com voltímetro, formando esse equipamento amarelo aqui que eu mostrei para vocês, que é o multímetro, tudo bem? Meus queridos, uma coisa importante sobre o amperímetro é que ele sempre tem que ser associado em série com o equipamento que você quer fazer a medida, tá? Isso tem a ver com o seguinte, quando a gente associa equipamentos em série, a gente não interfere na corrente, né? E não interferindo na corrente, a gente consegue medir a corrente que passa por ali tranquilamente, tá? Num amperímetro que a gente considera ideal, você tem uma resistência interna nula. Por que uma resistência nula? Quanto maior for a resistência ali dentro, menos certeza da corrente elétrica eu vou ter, porque eu estou prendendo os elétrons ali dentro. Eu quero que eles fluam de maneira contínua ali dentro para conseguir medir o quanto é essa fluidez. Existe um amperímetro ideal? Não. Não existe porque não existe material com resistência nula. Mas, quanto mais caro é o seu amperímetro, mais próximo do ideal ele chega, tudo bem? Pessoal, representação de amperímetro e galvanômetro aí nos circuitos elétricos, tá? Então, isso aqui eu já tinha até mostrado para vocês, tá? É muito importante saber desse tipo de representação para não ficar perdido na hora que vê um circuito elétrico montado, tudo bem? Pessoal, voltímetro. No caso do voltímetro, ao invés de medir a corrente elétrica, a gente vai medir a tensão, a diferença de potencial que passa ali pelo circuito, tá? Essa diferença de potencial, ela vai ser dada nos terminais do circuito, né? Então, geralmente a gente mede a tensão na fonte ou coisa desse tipo, tá? Você pode ter analógico ou digital também, tá? Então a gente tem modelos analógicos, modelos digitais, acoplados com amperímetro para formar o voltímetro e por aí vai. E uma característica do voltímetro é que ele é sempre associado em paralelo, porque quando eu associo em paralelo eu não mexo na tensão, tá? O voltímetro ideal, ele tem uma resistência interna infinita. Por quê? Como eu quero medir a diferença de potencial entre dois pontos,
Quanto maior for a minha resistência interna, é melhor, porque eu estou conseguindo prender os elétrons ali e medir a intensidade da diferença de potencial que está aplicada nesse conjunto de elétrons, tá? Pessoal, a mesma ideia vale aqui para o mundo real. É claro que não existe um material com resistência infinita, mas quanto mais caro for o seu voltímetro, mais próximo do infinito você vai ter a sua resistência interna, lembrando sempre de associar o voltímetro em paralelo, tá? Pessoal, voltímetro e a representação para a gente do circuito elétrico e a ponte de Wheatstone. O que é a ponte de Wheatstone, gente? Ponte de Wheatstone já comentei com vocês na aula passada, vale a pena comentar novamente. É uma associação de resistores, gente, muito específica. Eu tenho aqui, prestem bastante atenção, olha só. Eu tenho aqui dois resistores que estão em paralelo entre si, tá? E o que acontece? Esses resistores que estão em paralelo entre si, perdão, aqui, ó, esses dois resistores em paralelo entre si, eu tenho outro par de resistores que também estão em paralelo entre si. Porém, eu tenho pares de resistores em série, que seria R1 e R2, R4 e R3, tá? Galera, esse quinto resistor, ele não vai ser percorrido por corrente nenhuma, tá? Então, isso aqui em equilíbrio vai fazer com que eu não tenha corrente passando aqui no meio, o galvanômetro vai marcar uma corrente igual a zero, tá? Meus amados, o que isso implica para a gente? Quando você tiver uma ponte de Wheatstone, quando você vê um sistema desse tipo, e o exercício falar que o sistema está em equilíbrio, ou deixar a entender alguma coisa do tipo, né? Pessoal, o que é estar em equilíbrio? É a corrente 5 aqui ser zerada, tá? Então eu tenho uma corrente zerada aqui no meio, tudo bem? Você pode usar a seguinte relação. Multiplicação dos resistores opostos são iguais. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4, tudo bem? Por que isso? Porque o potencial em C é igual ao potencial em D, tá? Pessoal, usa um exercício aqui pra gente, que é um exercício de ponte de Wheatstone, tá? Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que considerar aqui é o seguinte, ó, esse galvanômetro não está sendo atravessado por corrente elétrica, então você tem um sistema em equilíbrio, tá? Esses dois resistores, eles estão em série. Então, você pode substituir esses dois resistores por um único resistor equivalente com essa resistência aqui, tá? Com quem que ele vai multiplicar? Ó. Esses dois também estão em série. Você pode substituir por uma resistência equivalente. Com quem que ele vai multiplicar? Tá aqui. Iguala os dois e faz a festa, beleza? Pessoal, essa semana não há necessidade de entregar as orientações de estudo, porém façam os exercícios da orientação de estudo para treinar ainda mais esse assunto, tá? Portal do SAS é importante, vale nota, leitura do capítulo 12. Obrigado e até mais.